A entrevista aberta, ela tem como foco compreender melhor o assunto. Ela inicia com o foco de o que está acontecendo aqui. Deixa eu te dar um exemplo de uma pergunta de entrevista aberta, que eu fiz esses dias, a pesquisa que eu estou fazendo. Quais são as dificuldades enfrentadas pelos alunos para ter um estudo ok? Essa pergunta ela é ampla, dá margem para muitas questões. E a partir desta pergunta, eu fui investigando com os professores, porque essa pergunta foi feita para os professores. Então tá, os alunos têm muitos concorrentes durante as aulas? Quais são eles? O que você percebe? E aí eu vou organizando as ideias. Então, a entrevista aberta, ela tem como foco compreender de maneira ampla. Ela não tem o propósito de explicar com detalhes, mas sim de tornar um panorama, que eu posso dizer, daquele tema. Por que a gente precisa de empatia? Porque se a gente chega na entrevista aberta só querendo extrair informação da pessoa, ela se sente inibida. Você tem que contribuir com ela também um pouco e tentar entender, por meio do que ela faz, o impacto que você está investigando. Por exemplo, você vai entrevistar um gerente de produção e controle, PCP, né? Planejamento e Controle de Produção. E esse gerente, ele tem um grande problema. O pessoal do comercial está sempre vendendo mais do que ele pode organizar, planejar a produção. Então, o pessoal do comercial faz a venda e só empurra para ele. E aí você vai fazer uma entrevista para entender uma situação daquele cargo e você percebe que ele sofre muito com o pessoal do comercial. E aí, essa sua empatia, essa sua habilidade de se colocar no lugar dele, vai fazer com que você entenda os pontos críticos. E aí entra a parte dos incidentes críticos. Você vai, enquanto você usa da empatia, você foca nos pontos que geram mais atrito e nos pontos que geram mais alto desempenho. Atrito entre ele e os seus colaboradores, os seus funcionários, e entre ele e a liderança. Os incidentes críticos, eles fazem com que a gente tenha uma percepção do que realmente faz diferença. A entrevista aberta é um panorama, é um sobrevoo, um overview, que a gente fala. É uma... Deixa eu entender de maneira mais geral isso daqui. Com quem que a gente tem que fazer ela para levantar o perfil? Eu sugiro, com certeza, com o líder imediato, com certeza. E, se possível, com o ocupante daquela vaga atual, com uma pessoa que exerce a mesma função da vaga que você está procurando. A entrevista aberta, em especial, com essas duas pessoas. E as entrevistas semi-estruturadas? Qual a diferença? Tiago, Tem repete, Thiago, por perguntas favor, repete para quem que é direcionada as entrevistas? É para a pessoa... para o líder imediato da vaga e para um atual ocupante. Por exemplo, vamos supor que vão contratar um professor de psicologia. Essa entrevista aberta é feita com quem? Com o coordenador e com o atual professor. E as entrevistas semi-estruturadas, qual a diferença?
que após a entrevista aberta, você já tem muitas ideias do que é bom, do que é ruim. Você vai para a sua sala, organiza as ideias e ficam perguntas em aberto. Fica assim, essa competência aqui está em qual nível? Vamos supor que está do nível 1 ao 4. O nível 4 é o mais avançado. Realmente eu preciso dessa competência nesse nível? Você anota os pontos e transforma esses pontos em perguntas. E aí é que entra a profundidade dos pontos críticos. Você vai investigar realmente aquele problema. Foi um problema muito grande, que impactou em várias áreas da empresa, ou é uma percepção pessoal do entrevistado? A ideia da entrevista semi-estruturada é você separar o que realmente faz diferença do que o entrevistado falou. Porque, por exemplo, você vai selecionar um líder de PCP, um gerente de PCP, e segundo o atual gerente de PCP, existe um enorme problema com o pessoal do comercial. Porque o comercial vai mandando serviço para ele, à torta direita, sem deixar com que ele se organize, com que ele planeje. E isso é um problema muito grande para ele. Mas, para o dono da empresa, é ótimo que o pessoal do comercial venda muito. A gente se vira aqui, a gente faz madrugada para entregar a produção. Para ele, isso é importantíssimo. O cliente seja atendido. E você vai comparando a fala de um com a fala de outro. E aí, na entrevista estruturada, você tira a sua dúvida. Então, anota aí, entrevista semi-estruturada, esclarecimento de dúvidas, verificação das percepções.